Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal Direito a Volver. Hoje nós vamos falar sobre o ativismo judicial do STF, mas não é no Brasil, tá? É num país chamado Avilã, a República de Avilã, que por coincidência tem uma estrutura política muito parecida com a do Brasil, mas é só coincidência mesmo, né? Vou falar deles, não vou falar do Brasil não. E, curiosamente, os nomes dos estados e das figuras políticas que eu vou mencionar têm os nomes muito parecidos com os dos brasileiros. É só uma coincidência também, não tem nada a ver com o Brasil, tá? É a República de Avilã, do Cássio Gabos Mendes, daquela novela da Globo, né, que é Isso Eu, se eu não me engano. Eu queria pedir a vocês que é, subscrevessem o canal e me enviassem esse vídeo para outras pessoas que não são inscritas ainda, de forma, eventualmente, pegar aquele cara que está um pouco mal informado ou indeciso e quem sabe eu posso ajudar com essas explicações aqui o cara a vir para o lado bom da força, né? E fazer o cara votar certo em, agora em outubro, votar para presidente o Bolsonaro. Bom, vamos lá. A interferência do STF nas ações do Legislativo e do Executivo são uma coisa muito inconveniente, muito desconfortável. Isso está passando muito dos limites. A falta de respeito pelos outros poderes, né? Os poderes deveriam ser independentes e harmônicos. E os ministros do STF não estão fazendo isso, infelizmente. Eu estava observando alguns itens, e o primeiro deles que eu vou falar é sobre a condução da emergência sanitária, né? Onde o Brasil, por ser uma república federativa, e tem uma Constituição que rege todos os estados. Todos os estados pertencem à federação, ninguém é independente. No Brasil, todos pertencem ao Brasil. Ninguém tem Constituição estadual. A Constituição é federal, é brasileira. Todos seguem e o comandante-geral do Brasil é o presidente Jair Bolsonaro. Quando o STF determina que o presidente não determinará a condução disso aí, ele está ferindo a Constituição, onde diz que compete à União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas. E a emergência sanitária foi uma calamidade pública. Isso foi dito pelo o maior jurista brasileiro em atividade, chamado Ives Gandra Martins. Tem um artigo lá da Constituição Federal, eu não vou citar, porque isso não é uma coisa que vá mudar grande coisa. O que importa é o princípio da coisa, né? Isso está lá, basta pesquisar na Constituição. Isso também ocorreu, por exemplo, no caso da indicação do Ramagem, que um dos ministros lá, o Alexandre de Moraes, decidiu que o presidente estava indicando uma pessoa que era amiga dele e não podia. De onde ele tirou isso eu não sei. Isso não existe. Aliás, porque qualquer cargo de confiança se dá para alguém que você tenha confiança e não para uma pessoa que você não tenha confiança. E normalmente as pessoas mais próximas, não necessariamente amigos, mas quem você confia, você não vai indicar um inimigo para trabalhar contra você lá. Não tem sentido. E aparentemente era que o ministro queria, e ele foi totalmente inconveniente, desrespeitando a lei e interferindo nas decisões do presidente. Isso é uma prerrogativa do presidente, e ele tem direito de botar quem ele quiser como diretor-geral da Polícia Federal. Desde, é claro, que o cara seja competente para isso, tenha a estrutura necessária de preparação, tenha o respeito dos colegas, tenha as condições técnicas para tal, e ele tem. Mais adiante, nós vamos falar agora sobre, por exemplo, o caso a perseguição a jornalistas e youtubers conservadores, que é uma coisa flagrante também, né? Só ocorre com eles, com esses caras, né? Os youtubers e jornalistas conservadores. Então, por exemplo, o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que, na minha opinião, foi o mais grave de todos, porque chegou a níveis medievais de comportamento, né? Uma coisa, parece uma inquisição. O cara ou concorda com o poderoso ou ele é sacrificado, que foi o que aconteceu. O Eustáquio ele apenas criticava
o comportamento inconveniente e irregular desses ministros, né, em suas atitudes que estavam interferindo em outros poderes e totalmente autoritárias, e ele foi preso. Ele foi preso por um crime que não existe, que é o crime de opinião, e ele, por não ter foro privilegiado, ele não deveria ser nunca julgado por Supremo Tribunal Federal. Se o ministro se sentiu incomodado devido às críticas, deveria ter pedido à primeira instância, um juiz de primeira instância pediu um inquérito de primeira instância para isso, né, abriu um processo contra o cara. E o juiz de primeira instância ia julgar isso aí, ia julgar presidente ou não e levar adiante o que fosse necessário. Numa dessas prisões que ele teve, ele foi, segundo ele disse, na entrevista que ele deu, que ele sofreu espancamento e tortura. E numa dessas dessas coisas bárbaras que fizeram com ele sofreu uma fratura na coluna e ficou paraplégico. Isso é totalmente medieval, né? É uma coisa absurda imaginar que num país civilizado, no século XXI, uma das maiores potências do mundo, nós tenhamos ainda coisas como essas, né? Uma perseguição a opositores ao establishment, aos poderosos que se acham poderosos, os empregados do povo, fazerem uma coisa dessas com um jornalista, né? Inclusive, o Eustáquio, ele fez uma medida cautelar no órgão internacional, pediu o indiciamento desse ministro por esse tipo de medida, né, de atitude tomada contra ele, e pediu também ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, em razão das ameaças de morte que ele vem sofrendo. Vou voltar a lembrar que o crime de opinião não existe na legislação, não existe esse crime. Existem outros também, outros canais que passam por esse problema, por exemplo, a Bárbara eu te atualizei, ela está desmonetizada, sem nenhum motivo, ela não sabe nem qual é o motivo que ela foi desmonetizada, ninguém explica para ela, e fim de papo. O canal Hipócritas vem sendo perseguido, vem sendo desmonetizado, vem sendo censurado. O Alan dos Santos foi outro caso gravíssimo, ele perdeu todo o equipamento dele, foi tomado, fecharam as plataformas dele, fecharam o programa dele, né, que ele fazia já, de entrevistas, e tantos outros que vêm sendo perseguidos aí permanentemente pelo STF, e especialmente por um dos ministros, né, com esse comportamento totalmente inconveniente, irregular, e chega a ser criminoso, quer dizer, chega a ser criminoso, ele é criminoso porque é contra a lei, né? Temos também o caso do deputado federal, o Daniel Silveira. Esse caso, então, é uma coisa assim incrível, porque ele é um parlamentar. Parlamentar vem de parler, que é falar. A função dele, quando ele é eleito, é levar a voz do povo para a casa do povo, que é o Congresso Nacional. Então, ele não pode, pela lei, ser punido pelas palavras dele, pelas opiniões e pelos votos. Não importa onde ele fala esse tipo de coisa. Não importa se foi em vídeo, não importa se foi dentro do parlamento, não importa. Ele não pode ser preso por isso. Ele só pode ser julgado pelos próprios colegas no Congresso Nacional. Ele não pode ser julgado e condenado por ninguém. Então, o Congresso tem que autorizar ele ser julgado, e o Conselho de Ética pode fazer alguma coisa ou não, como caçaram lá o Mamãe Falei, por exemplo. Mas nesse caso não foi assim que aconteceu, né? E ele está sendo investigado por inquéritos que não existem, são inconstitucionais, não existem na lei esses inquéritos, que é fake news e atos antidemocráticos. Quer dizer, você criticar, mesmo que grosseiramente, eu posso não concordar com as palavras que ele usou, eu achei que foram inconvenientes, mas não importa isso aí, isso não é dessa competência. O que ele falou pode não ser bonito, mas não importa, ele não pode ser preso por isso, que a lei não permite. São duas coisas muito distintas, né? Ele é um grosseirão. Ok, o Lula mija nas calças em ocasiões públicas representando o Brasil. Isso também é uma coisa horrorosa. Então, vai ser preso porque se mijou porque estava bêbado? Não, não vai. Mas se você fala, mesmo que não seja crime, você vai preso se você for conservador, né?
Aí tem até aqui o artigo 53 que diz isso aí, que os senadores e os deputados não são, eles são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, né? E, quer dizer, a função dele é exatamente essa. E quem está trabalhando na Corte Constitucional deveria saber disso, porque é a Constituição do Brasil. Ou, desculpa, da República Vilã, né, que eu falei. Bom, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson pode ser uma pessoa que eu não tenho, assim, muito respeito por ele, eu acho que eu não tenho admiração, não votaria nele jamais, nunca votei, mas ele teve uma coisa muito boa, ele iniciou o processo do mensalão, né, que deu bons frutos depois, em termos de pegar esses bandidos do PT. Mas, também, outra vez, foi preso por opinião, crime que não existe. E também, ele não tem imunidade parlamentar, então ele não poderia nunca, ele não tem foro privilegiado, desculpa, não tendo foro privilegiado, ele não pode ser nunca considerado no STF. Pela lei, ele teria que ser também primeira instância, juiz de primeira instância, em processo normal, que se faz com qualquer pessoa normal, que não tem o foro privilegiado, né? E o lamentável disso tudo aí é que 9 dos 11 ministros que estão lá no Supremo, eles foram feitos por indicação política. Um deles até, inclusive, foi ao pau 2 vezes para concurso de juiz em São Paulo. Quer dizer, você vê que o cara é totalmente incompetente, né? Ele só está lá porque ele era advogado do PT. Não tem nenhum outro motivo. E outros tantos que fizeram outras tramóias para entrar, inclusive dito pelo próprio Roberto Jefferson, vários que estão lá, trocaram indicações para cá, indicação para lá, livrou um, livrou outro, e por aí vai, né? Várias denúncias que foram feitas ao longo desse período aí. Quer dizer, eles chegaram lá por outros motivos, não pelos motivos certos. E isso aí, para mim, deixa claro que, quer dizer, eles conhecem a lei, lógico que conhecem, porque o próprio Alexandre de Moraes tem livros publicados sobre a Constituição brasileira. Então, eu só posso imaginar que ele tem outros motivos que ele não pode nem confessar, porque como é que se explica? O cara diz uma coisa no seu livro, nas suas aulas, e pratica outra totalmente diferente quando toma posse como ministro. Como é que pode? O que houve? Ele se esqueceu? Tem uma amnésia total no homem? Para mim não faz sentido isso aí, né? Outra coisa que ele criou, esse ministro, foi a criação do flagrante perpétuo, que é um flagrante de respeito à lei, né? Isso não existe, esse troço. E quem cria a lei no Brasil é o legislativo, não é o judiciário. Eles não criam lei, eles apenas interpretam se elas são constitucionais ou não. E ele criou uma lei que é o flagrante perpétuo. De acordo com o Código de Processo Penal, no artigo 302, eu vou ter que ler porque realmente é interessante, diz o seguinte, o flagrante existe quando está cometendo a infração, quer dizer, está no ato, ou acabou de cometê-la, ou ele está sendo perseguido logo após ter cometido o ato, pela autoridade ou qualquer pessoa que tenha percebido essa situação e que faça presumir que essa pessoa cometeu uma infração, né? O quarto, ele é encontrado logo após essa infração com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir que ele é o autor da infração. E agora o quinto, que foi adicionado pelo ministro Alexandre de Moraes, que não existia, que quando ele decidir que é. Bom, para mim agora é flagrante porque eu quero que seja, eu sou o ministro, dane-se. Então, é assim que vai ser. Então, por exemplo, ele pega um vídeo que foi gravado há 4, 5 anos, onde o cara diz alguma coisa que ele considera que é inconveniente por um motivo qualquer, ele manda prender o cara. Por quê? Porque o vídeo, apesar de ser antigo, você clicar nele, está passando agora. Então, na opinião dele, constitui que aquilo está acontecendo agora. Totalmente ilógico, sem sentido, autoritário, inexplicável, né? É só para criar uma situação de exceção para ele perseguir quem ele quer, que é o que ele tem feito permanentemente aí, né? Ele até nem reconhece mais a graça do presidente da República agora. Ele decidiu que agora a lei para ele é o que ele quer e fim de papo, não tem conversa, né? Com isso fica bem claro que a independência dos poderes não está sendo respeitada pelo
pelo STF, né? E o nosso legislativo totalmente acovardado, que não toma nenhuma atitude para coibir esse tipo de coisa, que era o órgão que tinha a capacitação para isso, e provavelmente porque a maioria de lá estão rabo preso, tem medo que o Supremo julgue eles. Então eu não incomodo você, tu não me incomoda e ninguém mexe com ninguém. E aí fica um na mão do outro o tempo todo, né? É uma vergonha esse troço aí. Isso aí gera uma situação totalmente absurda de perseguição, uma coisa inquisitorial contra os conservadores permanentemente, né? Porque eles têm essa agenda de botar aquele ladrão de volta no poder, né? Bom, esse próximo item aqui, que por acaso é o último item do nosso dia de hoje, é o fechamento de aplicativos ou limitação de atuação e essas coisas, né? Como WhatsApp, Telegram e por aí vai, né? Esse aqui quem escreveu foi minha irmã, que eu agradeço a participação dela. Eu vou ler porque realmente não é o meu texto, então eu não tenho assim de cabeça tão bem quanto a ideia dela foi, né? Então ela diz o seguinte: tenho dificuldade para entender o que são fake news. Onde posso encontrar a verdadeira explicação para fake news? Caso o meu pensamento seja diferente do seu, o que eu digo é fake news? E o discurso de ódio? São expressões de uso cotidiano, como por exemplo bater em cachorro morto? Ou dizer para um adversário no jogo de futebol que ele vai ver o inferno hoje? São apenas expressões hiperbólicas para dizer é fácil demais ou ao contrário, não vai ser fácil. Bem, o Alexandre de Moraes não especifica o conteúdo que viola a lei. Portanto, o bloqueio das contas é um claro exemplo de censura prévia. Sem clareza para a exclusão ou suspensão, o direito à livre expressão vem claramente violado. No Brasil, a livre expressão é garantida por lei. Uma outra pergunta: o que seriam atos antidemocráticos? Achar que o STF está extrapolando os direitos a ele reconhecidos por lei? Atribuídos a eles por lei? O que é isso? Afinal, o que você acha disso? Eu concordo plenamente com as colocações da minha irmã. E nesse vídeo de hoje, eu também queria fazer outros agradecimentos. Primeiro da minha mulher, que me ajuda muito aqui, passando creme em mim inteiro para diminuir os trocinhos aí, tentando melhorar a minha imagem aqui no computador, enquadramento, essas coisas todas. A minha irmã que me ajudou a fazer esse vídeo de hoje. Um amigo de longa data, o Ricardo, que é um cara que está sempre incentivando, sempre me apoiando, sempre uma palavra amiga aqui para minhas dificuldades e um apoio. E a vocês todos que estão tendo a paciência para me acompanhar. Eu só posso agradecer essa atenção, esse apoio. E vamos encerrar esse vídeo hoje, está um pouco mais longo do que eu gostaria, e dizendo o seguinte: não perca a esperança no Brasil, usando as palavras do Caio Coppola. Que Deus abençoe a todos e tenham todos um bom dia. Obrigado.